E o vídeo da hora é Time Machine. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes. A primeira parte a gente vai falar o que é o Time Machine e por que usar o Time Machine. Mas se você quer saber logo como usar na prática, então clica aqui que você vai para a segunda parte do vídeo. Então, o que é isso? Na verdade, ele vem de uma tarefa metódica que a gente faz toda vez e cansa. Você arrasta um arquivo, espera copiar para o HD externo. Aí copia outro arquivo, espera copiar para o HD. E isso é um processo muito chato, que ninguém gosta de ficar fazendo. Então o que a Apple fez? Ela criou um softwarezinho para o Mac que ele sozinho faz esse trabalho pra gente. Ele faz o backup de todo o nosso HD. Ele faz outras coisinhas mais que a gente vai ver depois lá no como usar. Mas por que usar? É sério, gente. Já passei uma furada por causa de backup de arquivos. Então eu vou explicar como é que foi a minha história. Eu atualizei o sistema operacional do meu computador, do meu MacBook. Quando eu atualizei, ele parou tudo. Nada mais rodava no meu computador. Eu disse, e agora, cara, o que eu vou fazer? Era para ter feito backup dos arquivos. Eu sigo tantos blogs da Apple, sigo tantos lugares, o primeiro passo que eles dizem é faça o backup de seus arquivos antes de instalar um novo sistema operacional. Puxa vida, eu não acreditei neles nessa vez. E colhi as consequências, né? Eu passei 8 dias, fui em 3 assistências da Apple e nenhuma conseguiu resolver o meu problema. Então foi uma coisa bem triste. Tudo que eu precisava era ter feito backup antes dos meus arquivos, porque eu resolveria o problema no mesmo dia, só formatando o meu computador. E foi o que eu fiz 8 dias depois, formatei o computador. Só que foi uma árdua missão não perder meus arquivos. Como eu uso meu computador para trabalho, então o trabalho de 1 ano e meio estavam guardados lá dentro do computador. E eu não podia de jeito nenhum perder aqueles arquivos. Eles conseguiram acessar meus dados, e aí eu tive que comprar um HD externo, esse aqui. Com ele eu consegui guardar os meus dados de volta, fiz já o backup agora por Time Machine para mim nunca mais ter que passar 8 dias sem computador. Foi 8 dias justamente porque eu não tinha feito backup dos meus dados, não tinha guardado meus arquivos importantes e eu ia perder. Quando eu estava lá na assistência técnica, uma das vezes que eu fui, chegou um cara com um MacBook lá e ele disse que caiu no chão, ele costumava usar na cama e ele chutou sem querer. Claro, todo mundo chuta o MacBook. Tá, ele chutou o MacBook, o cara fez uma série de testezinhos e viu que o HD dele tinha parado. O problema dele foi um pouquinho pior que o meu, porque não dava nem para fazer o backup dos arquivos. Essa lição de atualizar o sistema operacional, chutar computadores, antes disso faça o seu backup para você não perder os seus arquivos, isso é muito importante e talvez seja legal, né? Segunda parte do nosso vídeo agora, como usar o Time Machine na prática, né? Então eu vou acessar meu MacBook com vocês e a gente vai fazer na prática um backup via Time Machine e aprender algumas coisinhas sobre ele bem interessantes. Estamos dentro do Mac e vamos fazer todo o procedimento para o Time Machine funcionar certinho. Primeira parte importantíssima é ter o HD externo plugado no seu computador. No meu caso já reconheceu aqui HD externo. E agora a gente vai precisar abrir um aplicativo chamado Utilitário de Disco, ou Disk Utility, que é um aplicativo que a gente vai poder formatar o nosso HD externo e deixar ele preparado para fazer o Time Machine. A gente vem aqui em Launchpad, Other, Disk Utility, ou então Outros, Utilitário de Disco. E aqui ele abriu, por exemplo, o HD do Mac, esse volume Macintosh HD, e tem aqui também o meu HD externo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir meu HD externo em 2 partes. A primeira parte vai ser exclusiva para o Time Machine, para fazer os backups, e vai ter uma outra parte que vai ser para mim colocar filme, arquivos importantes, que eu queira utilizar tanto no Windows quanto no Mac. Então teremos essa divisão. Para dividir em 2, eu venho em partição e 2 partições. A primeira partição eu vou chamar de Kevin's Time Machine. E eu vou colocar o formato esse mesmo, macOS Extended Journaler ou macOS Estendido Registro Cronológico.
Teria a opção de usar também o macOS Extended Case Sensitive Journaling, que ele vai fazer diferenciação entre maiúscula e minúscula. Quando, por exemplo, a gente acessar o terminal e querer achar o HD externo, ele só vai permitir você encontrar se você digitar igual está ali, com K maiúsculo, E minúsculo, V minúsculo e assim sucessivamente. Não tem essa necessidade, então vamos manter o padrão aqui, macOS Extended Journaling. E o tamanho dele, muito importante, né? Eu vou deixar para ele 400 GB. Recomenda-se deixar o dobro do tamanho do HD, que no meu caso o HD de 500, recomenda-se deixar 1 TB para a Time Machine. Por quê? Porque além dele ir salvando seus arquivos, ele vai fazer um histórico, justamente máquina do tempo. Então você vai poder acessar sua pasta de 3 anos atrás. Na verdade, daqui a 3 anos você vai poder acessar a sua pasta de 3 anos atrás e ver os arquivos que estavam lá. Então é recomendado deixar esse espacinho. Para mim não vai ser necessário, então eu vou deixar apenas 400 GB. E a outra parte, os outros 600 GB, eu vou chamar de Kevin's HD externo. E vou colocar ele num formato diferente. Tava aí, macOS Extended Journaling. É um formato que só é lido no Mac. Mas eu quero deixar essa partição para poder ler e gravar arquivos tanto no Windows quanto no Mac. E teria esse formato aqui, FAT. Mas ele tem uma série de limitações, como por exemplo, só pode gravar arquivos de até 4 GB. E não é bom. Tem uma partição bem legal, que é a exFAT. Ela lê e grava arquivos tanto no Windows quanto no Mac. Só que ela é uma partição um pouco mais nova. Então ela não roda em sistemas operacionais da Apple antes do Snow Leopard e no Windows XP já não é compatível. Como eu não tenho necessidade de usar esses sistemas operacionais, eu vou selecionar a opção exFAT e vou deixar o resto do tamanho do HD externo para o Kevin's HD. Vou clicar em aplicar e vou particionar. Lembrando que a informação que apareceu ali foi que todos os seus dados do HD serão excluídos para fazer a formatação. Então, a partir desse momento é que eu vou poder utilizar meu HD externo para outras coisas. E olha só que interessante, ele já pergunta aqui se você quer fazer o backup pelo Time Machine. Eu não vou fazer ainda por aqui, então eu vou colocar em decidir depois. Eu vou fechar o meu Disk Utility e vou abrir o meu Preferências dos Sistemas, ou System Preference. E vou clicar aqui na opção Time Machine. Por enquanto, meu Time Machine está off, sem fazer backup nenhum. Então eu vou ativar o meu Time Machine e ele já vai perguntar: olha, qual desses volumes você quer fazer o backup? No caso, a gente preparou já o HD Kevin's Time Machine para isso. Então eu vou clicar em usar disco Kevin's Time Machine. E ele vai dizer que o meu próximo backup será feito em 113 segundos. Eu tenho a opção de vir aqui e clicar Backup Now. Então vai aparecer o íconezinho do Time Machine aqui em cima e o Backup Now. Pra gente não ter que ficar esperando aqui 115 segundos sem fazer nada. Então agora ele está preparando meu backup e ele vai guardar todos os arquivos. Esse primeiro backup que ele vai fazer, como vai fazer do computador inteiro ainda, vai demorar um pouquinho. Então, no meu caso aí, o HD foi formatado recentemente pro Mavericks, então ele só tem 100 GB, mas mesmo 100 GB demora um pouquinho. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou esperar fazer meu backup aqui, ficar olhando para a tela, barrinha de progresso andando, e quando terminar esse backup, a gente volta para brincar um pouquinho mais com o Time Machine e ver o que ele mais pode fazer. Backup realizado com sucesso. Passou rápido, hein? Vamos olhar o cenário atual. Hoje, 3/7, foi feito um backup. Isso quer dizer que todos os arquivos do HD do Mac
estão agora no HD externo. É literalmente uma cópia de segurança. Além disso, a Time Machine oferece algumas opções interessantes. Vamos lá, Options ou opções. E aqui ele apresenta uma lista de itens que não fazem parte do backup, como por exemplo o HD externo. Ele não vai fazer o backup do HD externo. Nós podemos adicionar coisas para essa lista, como por exemplo, eu vou adicionar aqui agora a pasta Downloads, porque ela é uma pasta que enche muito rápido, de arquivos que muitas vezes eu só uso uma vez e não preciso ter uma cópia deles. Então eu venho em Mais e vou selecionar aqui Downloads e vou mandar ele excluir Downloads do meu backup. Aqui tem uma opção interessante, que é Backup While on Battery Power. Por padrão, Time Machine ele só faz o backup quando o Mac está conectado na tomada. Se a gente ativar essa opção, ele vai fazer backup sem mesmo estar conectado à tomada. Por padrão eu deixo desativado, porque quando está fazendo backup ele acaba usando um pouco do processador e gastando um pouco mais de bateria. Então eu peço para que ele só faça backup quando estiver conectado na tomada. A opção de baixo é para notificar que os backups antigos estão sendo deletados. Isso é interessante porque ele vai guardando backups. Depois de um tempo ele passa a tirar os arquivos antigos, porque ele funciona como uma máquina do tempo. Ele tem a cópia atual do seu arquivo, mas você pode olhar uma pasta de 2011, se você tivesse com backup ativo em 2011. E ele começa depois, com o tempo, a deletar backups antigos. Aí a gente ativa essa opção para ele notificar que ele está fazendo isso. Legal, eu vou salvar. E ele vai precisar fazer um backup, porque a gente mexeu em opções importantes dele. Eu vou mandar fazer o backup logo. Então, backup now. Ele vai fazer um backup de 33 MB, é rápido. E a partir de agora ele não considera mais a pasta Downloads como uma pasta que vai entrar no backup. Olha só que interessante. Eu vou criar aqui no meu desktop uma nova pasta. Vou chamar ela de Kevin Time Machine. E aqui dentro eu vou deixar ela sem nada. Eu vou pedir aqui para fazer um backup novamente. Não deu tempo a acontecer nada no computador, então um backup bem rápido. E agora aqui dentro eu vou criar uma nova pasta, teste 1. E eu vou mandar fazer um backup novamente. Olha só que legal. Eu vou voltar na pasta Kevin Time Machine e eu vou aqui em cima, no menuzinho do Time Machine, e vou pedir para Enter Time Machine ou abrir Time Machine. E ele vai abrir a máquina do tempo com a pasta Kevin Time Machine. Foram feitos 2 backups contendo a pasta Time Machine e essa visão agora é a visão atual. Então na minha visão atual tem a pasta teste 1, no meu último backup também tem a pasta teste 1, mas no meu primeiro backup não tem a pasta teste 1. Então eu posso selecionar agora o backup de hoje 3:16, o backup de hoje 3:15 e o backup de hoje também 3:15. E isso a gente pode fazer com todas as pastas. Ficou um pouquinho mais claro de por que o nome Time Machine. Os backups eles são feitos se o HD externo estiver plugado e ele estiver conectado na tomada de hora em hora. E é isso, pessoal. Aprendemos um pouquinho mais do Time Machine. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenham aprendido um pouco mais sobre Time Machine. Inscrevam-se no canal para ficar atento às novidades e a gente se vê na próxima. Até mais, pessoal!